Olá, espero que você esteja bem. Para começar 2026, decidi falar sobre um tema que me pegou de jeito na reta final de 2025, quando eu compartilhei um vídeo da cantora Rita Lee associado ao arcano maior 9, o Eremita, onde ela fala que curte ficar sozinha, porque nesses momentos de introspecção ela consegue olhar para si. Gosto de ficar sozinha, eu gosto, porque você sozinha, você medita e você conversa com você, com os teus guias, tudo. E você tem todas as revelações que você precisa, as dúvidas solucionadas. Isso é que é gostoso. Eu acho que eu quero ser aquela de novo, a feiticeirona sozinha em cima da árvore, transformada numa folha linda e solitária. Como a gente nasceu, a gente vai morrer sozinhos. E muitas pessoas se identificaram com isso. Foi muito interessante acompanhar toda a movimentação em torno do vídeo, os comentários, os compartilhamentos, e me fez pensar muito sobre o tema, até porque eu também sou uma pessoa que curte ficar sozinha, eu gosto da introspecção, da solidão, e isso me levou a pensar num amigo, que é o Ravi, e que eu convidei para conversar com a gente também sobre esse tema, que está aqui para conversar com a gente. Bem-vindo, Ravi! Faz tempo que eu quero te ter aqui com a gente e que delícia que você está aqui, até porque a gente tem o hábito de ter o nosso próprio podcast. De tempo em tempo a gente se encontra para filosofar, para falar e a gente viaja. A diferença é que hoje a gente vai gravar. Bem-vindo, Ravi. Olá, Diego. Obrigado pelo convite, primeiramente. Para quem não me conhece, eu sou o Ravi. Eu sou educador, sou também psicoterapeuta, seguindo a abordagem da psicologia analítica. Sou professor de yoga e também gosto muito de estar só, de ter meu tempo, de seguir meu ritmo, de respeitar meu ritmo, né? E eu agradeço o convite. Porque, primeiramente, o convite veio não só pelas minhas formações, né, mas também pelas minhas experiências, como você falou. A gente já troca muito, e você sabe que uma das minhas experiências já foi ter feito voto de silêncio, ter participado de algumas religiões, né, de alguns grupos religiosos, e também ter essa vivência, né, essa experiência com a meditação, né? Então eu acho que eu sou, para além das minhas formações, tem esse aspecto de gostar de estar na natureza, de meditar, de ter ali o meu ritmo, o meu fluxo, o meu lugar. Então tem muito disso também, que eu acho que contribui para esse papo. É por isso você está aqui, principalmente. Acho que você tem muito a enriquecer nessa conversa, e o que você busca nessas práticas? Já vamos entrar nessa história, né? Depois eu falo um pouquinho de mim, o que eu busco, né, na minha introspecção, na minha solidão, né, no meu silêncio. Você, o que você acha que você busca? Ou você não sabe o que você busca, você só vai? Que processos são esses? Sempre foi assim? Conta pra gente um pouco dessa sua experiência. Olha, eu acho que tudo começou quando eu realmente comecei muito cedo, com 20 e poucos anos, acho que 24 anos, 23, 24, já fazer terapia e mergulhar nesse processo que a gente chama de autoconhecimento. Então eu era uma pessoa muito extrovertida, acho que eu era uma pessoa que estava sempre muito nas festas, nos encontros. Eu era o tipo de pessoa que marcava e confirmava 3 eventos numa noite. Então eu ia nos 3 eventos, correria para participar de todos, porque eu não queria estar em falta, não queria, né, faltar. Então, acho que quando eu comecei esse processo de autoconhecimento e olhar para mim mesmo, olhar para o que eu queria e me entender o que era essa correria que me cansava e eu achava exaustivo e mesmo assim ainda não sabia como frear, né? Então, acho que no momento que eu comecei a ir para dentro, no momento que eu comecei a olhar para dentro, eu comecei a
parar, né? Comecei a me distanciar um pouco desses movimentos mais de festa, né? Esses momentos mais festejantes, esses momentos mais com amigos e tudo mais. E aí eu acho que eu fui ficando mais na minha, eu fui selecionando melhor quando saí, com quem saí. Então acho que eu fui prezando mais pelo silêncio em vez do barulho, da agitação. Então acho que foi um movimento casado, assim, né? Por essa busca de equilíbrio, assim. E aí eu acho que eu fui muito para esse lugar de uma jornada sozinho, né? Um entendimento de um caminhar sozinho, né? Um caminhar mais individual mesmo. Acho que foi muito por isso, assim. Então eu gosto muito, prezo muito pelo meu silêncio, prezo muito pelos momentos só, e acho que são valiosíssimos, assim. São. Eu acho que eu nunca fui essa pessoa do rolê, de marcar 3 rolês para um dia só, numa noite só. Mas também já fui a pessoa que saiu, que foi pra noite, que foi pra balada, mas nunca demais. Era sempre muito controladinho. Então, embora tenha, né, tanto é que eu tô aqui falando pra câmera e tudo mais, tenho um podcast, crio conteúdo hoje, isso é um resgate. Né, é um resgate do que cabe nesse Diego que eu percebi que preza mais o silêncio, a qualidade do que a quantidade e tudo mais. E que eu percebo também é que quando a gente vai chegando perto dessa consciência, tipo, legal ficar aqui nesse espaço, criar esse ambiente, nutrir meus hobbies, nutrir meu espaço, a minha casa, a minha música, tudo mais. Você vai percebendo que e agora? Cabe mais gente? Não cabe mais gente? E a resposta mais fácil é que não cabe. E aí a gente fica muito sozinho. É gostoso, sim. É muito mais fácil, porque você vai colocar a gente na parada, é complicado. Você acha que isso tem a ver com a famosa personalidade introspectiva? Isso é uma coisa inata, dada? Quando a gente fala de personalidade introspectiva, na psicologia analítica, a gente vai ter a ideia de introversão, né? Então, a introversão, ela está dentro dos tipos psicológicos, quando o Jung vai falar sobre as tipologias, e aí ele é engraçado, assim, é curioso que ele define que lá no livro Psicologia do Inconsciente, o Jung vai definir introversão da seguinte maneira: quando normal é caracterizada por um ser hesitante, reflexivo, retraído, que não se abre com facilidade e que se assusta com os objetos e sempre está um pouco na defensiva, gostando de se proteger por trás de um escudo de uma observação afiada. Então, esse é o conceito de introversão, que eu acho que é um pouco diferente da introspecção. Né? Então, assim, a introspecção é esse ato de olhar para dentro, de você ter um momento introspectivo, né? E essa tipologia, né, como o Jung vai colocar ali, que faz parte, né? A gente, quando vai fazer o teste tipológico, a gente vai olhar para a introversão e a extroversão, elas estão ali criando um equilíbrio dentro da gente, né? Mas esse é o conceito de introversão. Então, assim, você vê, né? O Jung, ele já fala assim, quando normal. Então, assim, tem uma introversão que ela é normal, que ela né, já é ali do ato, né? Do comportamento da pessoa. Então, é uma pessoa que ela já vai ter essa atitude. Então, não é uma coisa assim, eu sou introspectivo. Eu sou introvertido porque eu gosto de ficar calado observando, sabe? Não é só isso, não é só você observar, ver que é assim e pronto, entende? É uma coisa que a gente, é uma característica nossa que a gente vai olhando, uma característica que está dentro da personalidade
que a gente vai olhar para si e vai falar assim, ah, tá, beleza, eu tenho inclinação maior para isso daqui. Eu sou assim mais naturalmente, eu já vou por esse caminho. Que eu lembro que um tempo atrás, ser extrovertido era o legal. E eu tô percebendo que agora que ser introvertido tem recebido também o teu glamour, sabe? O teu brilho, o teu shine. As pessoas introvertidas estão, eu sou introvertido. Que eu volto lá pro vídeo, né, da Rita Lee, que eu coloquei aqui no começo, onde as pessoas se identificaram muito e gostam de ser assim, acham legal ser assim, e até acham cool ser assim, então tem buscado isso, nutrido isso, e é interessante que a gente vai percebendo. Por que eu trouxe isso? Porque a gente percebe que à medida que o tempo passa, que o que é legal, o que é interessante, o que é descolado também muda, né? Passa por essa modificação social mesmo. Então, eu era cobrado para ser mais extrovertido. Hoje eu não me sinto tão cobrado para ser extrovertido. Eu sinto que as pessoas mais introvertidas são respeitadas e até as pessoas acham legal isso, acham interessante isso. E isso tem desafios também. Então, a gente pensando aqui no clássico, extrovertido e introvertido. Vamos falar do introvertido. O introvertido, ele tem desafios pensando aqui no convívio, no trabalho, na família, nas amizades. O que você entende como desafios para uma pessoa que predominantemente a gente colocaria aqui nesse espectro da introversão? Olha, eu acho que tem muitos desafios. Primeiro porque assim, quando dentro da psicologia a gente vai olhar para a introversão, eu lembro que na faculdade a gente teve uma discussão deliciosa, que era o quanto que uma pessoa introvertida, ela está muito mais ligada ao fora do que uma pessoa extrovertida. Então, por exemplo, uma pessoa extrovertida, a gente que olha assim, né, esse conceito popular de extroversão é aquela pessoa galera, central, que chega, né, que vai ter todos ali ao seu redor, né, tá sempre ali. Esse é o conceito que a gente tem popularmente de uma pessoa extrovertida, né. E eu lembro que numa discussão na faculdade, a gente falava sobre o quanto que a extroversão, uma pessoa extrovertida, ela tem a necessidade de autoafirmação. Então ela quer, muitas vezes, pegar aquele conteúdo que ela vê dela e ela necessita da atenção do outro. E a pessoa introvertida, ela tá o tempo todo pensando no outro. Então assim, ela pensa no outro, quase que uma extroversão às avessas, né? Ela pensa no outro, mas ela pensa no que o outro tá achando sobre ela. Então ele fica ali, a pessoa introvertida, ela observa, né, como Jung fala, é hesitante, é reflexiva, é retraído. Por quê? Porque ela tá numa observação afiada, é uma observação o tempo todo do outro, né? Ela tá ali não querendo se expor, com medo, né, muitas vezes. Então, assim, quando você fala tem desafios? Tem. Porque o primeiro desafio do introvertido é não se preocupar com o outro. Vou dar um exemplo, acho que é muito comum para as pessoas. E eu encontro isso muito no setting terapêutico, por exemplo. Quando eu estou atendendo pacientes e aí eu ouço bem assim... eu queria ter ido embora, só que eu não queria desprestigiar os outros. Eu não queria sair dali e falar, deu meu tempo. Eu queria ficar até ali. Mas aí a pessoa fica isolada, num canto, mexendo no celular. Ela perde o limite do entendimento de si, né? Assim, de entender onde que é o limite para eu ficar ali. Então, assim, ela queria ter ido embora. Ela pode ir embora. Pode ser que algumas pessoas fiquem chateadas porque ela vai embora mais cedo. Mas quem vai ter que lidar com essa chateação, que não vai ser uma chateação profunda, mas às vezes na cabeça do introspectivo, do introvertido, é uma afronta, sabe? E assim, é isso, as pessoas elas ainda não sabem se colocar. Então uma pessoa introvertida, um grande desafio,
é a pessoa introvertida ou que tem características realmente, né, mais introvertidas, ela vai ter que aprender a se posicionar. Ela vai ter que aprender a dizer não, ela vai ter que aprender a falar, ó, deu meu tempo. Ela vai ter que aprender a falar, gostei disso, não gostei disso, entende? Que, por exemplo, te conhecendo, né, como você disse, a gente já tem uma relação de amizade e de podcasts internos aqui, né? Você é uma pessoa que teve que aprender a colocar para o outro, né? Olha, eu enxergo o mundo e eu entendo as coisas desta maneira. Então, você tem essa habilidade de falar para os outros, para quem você convive, com quem você trabalha, com quem você coabita, né? Você está ali vivendo com outras pessoas. Então, um desafio muito grande para uma pessoa introspectiva é ela aprender a comunicar esse mundo interno, né? Comunicar o que ela... Porque a introspecção, como eu falei lá no início, né? É essa habilidade de olhar para dentro. Então, beleza, eu sei olhar para dentro, mas eu sei trazer para fora o que eu tô olhando dentro. Eu sei comunicar uma chateação que eu tô tendo. Eu sei comunicar e eu sei ouvir o outro, que aí acho que já são outros passos, né? Então, por exemplo, o outro também tem a comunicar. E aí eu sei me relacionar com o outro. A gente pode falar aquilo que a gente quiser para o outro, né? Comunicar sobre o nosso universo. E o outro, quando a gente faz isso, a gente também tem que aprender a ouvir o que o outro tem a trazer. Porque aí a gente tem uma visão multidimensional, né? A gente vai imaginar ali como se fosse um objeto. Então, em perspectiva mesmo, acho que inclusive é muito comum colocar-se essas imagens de objetos geométricos para trazer essa ideia de multiperspectiva, né? Sim. Então, quando a gente coloca isso como exemplo, eu estou vendo eu estou tendo uma percepção daquele objeto. E aquele objeto pode ser uma chateação, pode ser um acontecimento. Então, quando você consegue, né? Eu não sei se fica claro, mas assim, parece que tem um passo a passo dos desafios, né? Então, não é só eu viver dentro de mim, é eu aprender a comunicar. Aí o primeiro passo é comunicar. O segundo passo ali é ouvir, né? É ouvir o que o outro está enxergando também. E aí depois eu vou ter que, num terceiro passo, olhar para dentro de volta com a percepção do outro. Então, é muito mais desafiante se você fica só na sua própria percepção. Se você fica só num único olhar, sabe? Se você vai para dentro e fica tipo assim, bom, eu tô aqui sozinho dentro da minha casa e eu estou entendendo o mundo à minha maneira. E as outras maneiras, né? E os outros pontos de vista? Por que eu não os considero? Por que eu não... Então, assim, eu acho que é importante a gente se questionar o quanto que a minha visão, ela é só a minha visão, né? A minha visão daquele objeto, daquela situação, daquele acontecimento, enfim. E quando a gente vai olhar e ouvir o outro, a gente vai se abrir para mais coisas, a gente não vai se fechar. Então, por exemplo, ouvir requer que eu realmente acolha o que o outro está trazendo. Para aí eu pensar, refletir diante do que o outro trouxe e depois, de repente, fazer um outro passo, sabe? Que é o caminhar, o coabitar, o conviver, enfim. Então, eu acho que existem muitos desafios. Acho que só o desafio... A gente poderia passar um podcast inteiro aqui falando só sobre o desafio de ouvir. Ouvir. Uhum. Quando você fala desses desafios do encontro, acho que é o desafio do encontro, da Sim. pessoa introspectiva com o mundo ao redor, né? Eu acho que consciente ou inconscientemente o introspectivo ele sabe desses desafios
E por isso, essa introspecção acaba virando uma solidão ou isolamento. Para não ter que lidar com isso, faz sentido? Total. Que dá trabalho, vai ter que conversar, vai ter que colocar em xeque, às vezes, a tua própria percepção, aquilo ali que está fazendo sentido para você, mas que só faz sentido ali no seu universo, né, no seu micro-universo. Mas quando isso é colocado à prova, né, em outras perspectivas, vai pedir exemplo, vai pedir argumento, vai pedir conversa, vai pedir o confronto, não o confronto da treta, mas o confronto das ideias, né? Ou até o encontro das ideias, o repensar as convicções. Você acha que muito desse se fechar, né? Quando a gente fala do introspectivo, do solitário, do eremita, que foi o arcano que eu usei até para trazer esse vídeo que eu menciono no início, a gente pensa, né, numa pessoa coberta, fechada. E aí eu acho que esse encerramento em si mesmo vai virando camadas e camadas de proteção, né? Proteção do quê? Disso tudo que você falou, talvez. Sim. Então, essa questão do isolamento, né, e das conexões, porque eu acho que tudo isso, né, como eu me conecto com o outro, como eu convivo com o outro, eu acho que tudo isso tá dentro desse desafio, como eu falei, de ouvir, né? De receber o que vem. Porque ouvir não é só algo que é falado e entra no ouvido e aí você fica ali remoendo. Não é né? também só o sensorial, né? Não é aquela escuta que você fica pensando no que você vai responder, tá entrando aqui, tá saindo ali. Exatamente. Acho que ouvir como desafio, né? Ele entra exatamente na conexão com o outro, na relação com o outro. Então, quando a gente, por exemplo, entende que, cara, eu não tenho o que fazer, assim, né? Eu tenho a percepção do mundo, eu vejo o mundo, mas eu não quero me relacionar com esse mundo. Aí a gente começa a se isolar. A gente acha que não tem... que o que está fora, o outro, ele não tem nada a acrescentar. Porque eu já sei, né? Então, assim, acho que tudo isso vai mexer muito com essa ideia distorcida que a gente tem sobre o processo de individuação, né? Sobre esse processo do olhar para si. Então, quando a gente consegue fazer um olhar para si de verdade, quando a gente consegue, de forma saudável, entrar, se entender, se compreender, eu acho que a gente vai entendendo melhor sobre isso de eu estou me isolando ou eu estou realmente curtindo aqui esse meu processo de olhar para mim, esse silêncio, eu estou conseguindo desenvolver essa habilidade de me reconhecer, né? E quando eu falo reconhecer, é interessante porque eu reconhecer quando a gente está lendo que é o re entre parênteses, sabe? É conhecer Sim. e reconhecer. Então eu me reconheço e me conheço, né? Então quando a gente passa a se conhecer, a gente vai vendo que essa conexão com o outro vai me trazer, a gente vai filtrar o que o outro trouxe, a gente vai processar aquilo que, né, foi dito e tudo mais, e aí a gente vai ali vendo como que possibilita as relações, como que a gente vai possibilitando uma convivência com o outro, né, com o fora, com o que tá fora daqui, de dentro de mim. Então, essa ideia da relação enquanto desafio é muito confortável quando a gente tem a distorção, e aí por isso que eu chamo de um processo de individuação distorcido. Porque a gente acha que, não, mas tá tão gostoso viver do meu jeitinho, sabe? Tipo, o jeito que que eu penso e pronto, acabou.
E isso é ser individual, isso é o respeitar, eu me respeitar. E não é, na verdade você está se contando uma grande mentira, né? Você não está, na verdade, ouvindo. Você não está conseguindo se conectar com o outro. Você está se fechando. Então, muitas vezes, as pessoas estão entendendo que ficar só é se respeitar e se defender do mundo externo, mas a gente está se isolando, né? Você não está tendo não está tendo troca, você não está aberta, você não é uma pessoa aberta. Uma pessoa aberta de verdade, ela vai ouvir, ela vai falar, ela vai ter esse vínculo de troca, né, com o externo. E quando eu falo com o outro, eu não estou falando o outro uma pessoa, eu estou falando o outro o mundo externo, sabe? Eu estou falando não necessariamente um amigo, uma amiga, não é nem familiar, né? Ou pessoa, eu estou falando o outro que está fora de você, tudo aquilo que está fora de você. E se você parar para pensar, é tão profundo isso, que o que está fora de mim também são os objetos da minha casa, também são os objetos sociais que a gente se relaciona. O que me vem mais fortemente, talvez até pela minha experiência nos atendimentos também com o tarô e tudo mais, é trauma. Então, eu aprendi que me relacionar com os outros através da minha própria vivência é doloroso, eu vou ser traído, não só traído, né, no âmbito ali do romance, do combinado, do cônjuge, não. Ser traído, um amigo vai pisar na bola comigo, um empregador, um funcionário, o vizinho. E isso precisa ser curado. Isso causa, sim, feridas emocionais, psíquicas, mas isso não define o que os outros são. E eu tento, sempre com a ajuda do tarô, estimular essas pessoas a procurarem conexões de qualidade. Então, ok, isso aqui aconteceu, como que era essa pessoa? Como eu era quando eu conheci essa pessoa? Por que eu quis essa pessoa? O que nela me atraiu? Né? E mudar e procurar outro tipo de ser humano, outro tipo de experiência. Não precisa ser igualzinho você, mas tatear conexões de qualidade que talvez estejam mais conectadas com você, que deem mais match com a perspectiva que você tem de mundo, com o que você espera de um relacionamento, se você quer ou não ter filhos, se você é assim ou assado, se você gosta mais de sair ou de ficar em casa e tal. Você vai lapidando também as suas relações, as pessoas que você se conecta. Então você, por exemplo, você faz retiro de silêncio, faz meditação, você curte ficar na tua, você também é uma pessoa que sabe muito bem, eu admiro isso muito em você, você sabe estabelecer seus limites, as suas fronteiras, sabe, a partir daqui, não, hoje eu vou ficar sozinho, depois a gente se fala, sabe, e eu também sou essa pessoa, mas a gente tem amizade, uma amizade de anos, de troca, de horas de conversa, cá estamos, né, por quê? Foi nutrido, pouco a pouco, olha esse relacionamento, esse outro indivíduo, nossa, faz sentido, ele me enriquece, ele me nutre também, né? Então também buscar conexões de qualidade, porque senão a gente fica ali doentinho, fechadinho, achando que toda vez que a gente for se relacionar, a gente vai se machucar. Tem alguma garantia? Nenhuma. Nenhuma garantia. Mas a gente pode aprender também com o caminhar a se vincular com qualidade. Quando a gente se relaciona com poucas pessoas e de maneira qualitativa, né, a gente não necessariamente deixa de se relacionar com um estranho. Uhum. Entende? Porque às vezes nessa troca de qualidade, a gente consegue, inclusive, eu, por exemplo, sou a pessoa que eu hoje amo pequenos rolês com poucas pessoas. Sim. Então as pessoas falam assim, nossa, a gente vai fazer um evento e vai estar tantas e tantas pessoas e lá. Ah, beleza, eu posso ir, eu posso não ir se eu não estiver afim, enfim, eu posso
ponderar isso. Mas eu sei que a qualidade daquele evento, para mim, vai ser diferente de me reunir com 4, 6 pessoas, enfim, onde existe um grupo que tem uma troca, que tem uma conversa linear, que tem ali, né? E isso é bacana porque essas relações de qualidade, elas não me isolam, elas fazem com que eu consiga me relacionar melhor até com o estranho. Então, com o outro de maneira coletiva, de maneira externa, né? Esse outro que é externo a mim. Sim, porque você consegue conversar, você consegue ver o outro, ter ali um momento. Eu sou o rei de perguntar quantas pessoas vão. Porque e eu tenho a minha cota. Diego, vamos alugar uma casa para viajar? Quantas pessoas vão? Eu tenho um número que é meu, só os íntimos sabem qual é esse número. Não vou abrir aqui. Quantas... não vou. Tenho minha cota. Por quê? Porque eu sei que se passar desse número, eu não dou conta. Tem um número que eu dou conta. Eu consigo conversar, troca, brinca. Consigo. E é também um número que me permite me isolar. Passar uma semana na praia. Cansei de ver a cara de vocês. Vou ficar lá no quarto. Vão pra praia, vou ficar aqui quietinho hoje, entendeu? Me deixa no meu canto. Então me deixa quietinho aqui no meu canto, pelo amor de Deus. Então são pessoas também que vão me entender, que eu vou entender elas, vai ter uma troca de qualidade. E isso esbarra em tanta coisa, a gente esbarra na qualidade do sono, na alimentação que a gente vai ter, no rolê que a gente vai fazer, nas brincadeiras que a gente vai ter, entendeu? No silêncio, no barulho, tudo isso. E nada disso é uma crítica às pessoas que são mais extrovertidas, que curtem galera. A gente está falando aqui do nosso rolê, da galera que é mais introvertida mesmo. E de como a gente tem mecanismos também de não se isolar, que esse é o ponto, né? A gente curtir, ser mais quietinho, ter os nossos momentos de solidão, de solitude e tudo mais, mas estamos abertos a conexões ao outro, a outros universos, a expandir os nossos universos também, mas desse jeito, de um jeito que a gente dá conta, sabe? Não é também sobre se violentar e nem também sobre falar, não, desse jeito aí que você curte é errado. Embora a gente pode voltar aqui para falar de extroversão também, porque daí a pessoa que tá lá no pico, marcando 3 rolês por noite, né, Ravi? Também precisa achar um meio do caminho aí na vida dela, né? Mas não é essa a pauta hoje, né? Dicas pra gente ajudar quem tá cruzando a linha da solitude e se isolando, né? Para identificar, né? Acho que a gente já trouxe bastante material aqui para você se olhar, já que você é uma pessoa mais introspectiva. Acho que a gente disponibilizou aqui bastante material para você se olhar e entender, será que eu estou cruzando aqui o limite da solidão e chegando num isolamento, né? Que pode ser danoso para a minha saúde mental, para a minha vida em sociedade e tudo mais, mas você consegue elencar algumas coisas aqui para a gente, para as pessoas fazerem um checklist mais ou menos? Eu acho que a primeira coisa é comunicação, né? Então, por exemplo, quando você pensa, igual no exemplo que você deu, né? Vamos viajar entre amigos, tem um número, né? Você nunca falou desse número, eu já imagino que é 3, né? Eu, você e mais uma pessoa. Não, mas brincadeira. Eu imagino assim, nesse exemplo que você deu, né? Eu vou avaliar as situações, porque eu entendo sobre o que para mim é confortável, é gostoso, é aprazível. Então eu quero sim isso. Então acho que a primeira dica é saber avaliar o ambiente, né? E depois saber comunicar, né? Porque é igual você falou, mesmo que você vá para um rolê que você viu ali, quantas pessoas? Eu geralmente não pergunto quantas pessoas não, tá? Eu particularmente, eu avalio o quanto de energia eu tenho para poder ir para um rolê, né? Independente do que eu possa esperar quando eu chegar lá, sem saber o que me espera, né? Mas assim,
E no fim das contas, a gente começa a equilibrar esse ponto, né, de entender, eu tenho energia, eu tenho bateria social, né, que esse aí tá famoso. Minha bateria social acabou, minha bateria social não sei o quê. Isso tá bem Entra lá na romantização da solidão também. Isso, exatamente. Não tem a bateria social, acabou a bateria social. A gente vai naturalizando a intolerância. Isso, exatamente. Não que então, não existe essa tal bateria social, mas acho que tá rolando aí a gente tá jogando lá pra baixo o nível dela. Exatamente, porque assim, aí eu falo que entra a questão da comunicação. Quando você consegue comunicar, olha gente, eu posso ir pra viagem com vocês, mas se tiver um momento que eu não tiver a fim de ir pra praia e vocês estiverem querendo ir pra praia, tá tudo certo. Então a gente também tem um momento de comunicação que educa o outro com quem eu me relaciono. Entende? Então, assim, a comunicação, ela permite que a gente comunique, né? Que a gente passe para o outro, eduque de alguma maneira o outro também. Olha, é possível ser feliz estando à beira da praia e só estando dentro do quarto, descansando, entendeu? Que, inclusive, por favor, gente, vamos parar de romantizar viagens que a gente tem que fazer, andar de 6 horas da manhã a 1 hora da manhã, sabe? Tipo, virar o dia caminhando. Não, gente, a gente pode viajar para descansar. A gente pode viajar para ficar lá no quartinho que você se hospedou, lendo um livro. É só um lugar diferente, é só um equilíbrio, sabe? É só uma maneira de equilibrar as coisas. Então, eu acho que né, dicas de... o que fazer, né? Como, primeiro, identifique se você não está, na verdade, deixando de comunicar. Porque eu acho que quando você percebe que você faz uma autorreflexão, né? Estou deixando de comunicar aquilo que eu realmente estou sentindo? Ou eu estou só com a minha percepção ali, com a minha visão fechada, às vezes até traumatizada do externo, né, que a gente já tem do externo. Então é fazer primeiramente essa reflexão do que eu tô fazendo, né, de como eu me comunico com o outro, e entender e se observar se esse momento, né, de troca com o outro, ele tem qualidade, se essa qualidade ela não tá virando restrição. Porque a gente fala sobre relações com qualidade, não quantidade, mas na verdade nós estamos falando muitas vezes de relações de quantidade, grupos e tudo mais, e grupos restritos. Então, assim, isso é muito comum, por exemplo, quando eu pego assim, os caminhos que eu já passei, é que muitas vezes as pessoas elas se restringem. Então, geralmente grupos religiosos fazem isso, né? Eles se restringem, eles não se relacionam com outras pessoas que não acreditam naquilo ali. Então, assim, vai exatamente no caminho de isolamento, de introversão, né? Que a gente... E muitas vezes romantizado também, sabe? Como... Por exemplo, a troca energética com o outro, sabe? Você é uma fonte de luz, mas o outro é poluído. Então, assim, e tudo isso são narrativas que fazem, que nos guiam para um isolamento às vezes, doentio, patológico. Não é saudável, né? A gente não é saudável. Você pensar que você viver restrito dentro da sua própria ideia, isso não é. É hora de revisitar. É hora de a gente repensar aí um pouco sobre isso. Então, assim, eu acho que uma dica é você conseguir primeiro fazer essa autoavaliação. Essa autoavaliação de como você se comunica, de se as suas relações, as suas trocas que você já tem de qualidade, se elas, inclusive, nutrem para que você consiga se relacionar e conviver, coabitar com outras pessoas que não necessariamente esteja restrita àquele grupinho ou aquelas ideias. Não vou nem falar só de pessoas, mas de ideias que você já tem, né? Eu penso muito, por exemplo, numa fala da Lucilena, que ela dá a ideia dos pássaros, né? Então faz parte da natureza do pássaro voar.
Então, assim, se o pássaro, ele não voa, ele não retorna pro ninho com algo para oferecer. O pássaro, ele voa, né? Eu tô aqui resumindo a fala de Lucilena porque eu tô sendo audacioso aqui, né? de tentar reduzir aqui a fala dela. Sintetizar, na verdade, a fala dela. Então, assim, ela fala do pássaro, do voo do pássaro, como o pássaro faz parte da sua natureza voar, e quando ele voa para o seu ninho, ele volta para o seu ninho, ele volta com algo para oferecer. Então, ela tem essa fala para trazer e elucidar a ideia de os vínculos humanos, né? Então, quando a gente se isola, a gente não oferece nada pro outro, nada. E quanto mais a gente se restringe, a gente não tá ofertando pro externo, pro outro, né? E nem pros de casa, nem para quem tá ali com você, se isolando. Então, se você se restringe à sua família, se você se restringe ao seu casamento, se você se restringe ao seu relacionamento com, né, namoro, e você não troca com outras pessoas, você não traz nem frutos para dentro, né? Você não voa para trazer para dentro, você não tem troca, você não tem nada a oferecer, né? Então acho que esse é um pensamento que aí você pode procurar aí as palestras dela e ver ela falando sobre essa ideia também de isolamento, muito nesse sentido. A gente... como que está a nossa visão? Talvez isso seja uma outra dica. Começar a refletir como está a minha visão de troca. Sabe? Como que eu troco? Eu troco com o outro somente da maneira que eu quero? Sabe? Tipo, tem que ser do jeito que eu quero? E tá, beleza, tem que ser do jeito que eu quero. Não tem como a gente mudar aqui as nossas maneiras de troca. Não tem como a gente se relacionar com, sei lá, com um vizinho que você não tem nenhum papo com ele. Aqui em Brasília a gente tem essa fama, apesar de eu não me reconhecer nessa fama, mas eu sei que a fama é grande. Você entra no elevador, nas repartições públicas, ninguém fala com você. Nos prédios aqui, dependendo do bairro que você mora, você vai entrar 5 pessoas no elevador, 5 pessoas não se darão bom dia, boa tarde, boa noite. Elas não irão se cumprimentar, né? Então a gente já está tendo esse recorte social acontecendo muito forte de respeito à minha individualidade, né? Só que dar um bom dia, dar uma boa tarde, né? Aprender a se comunicar com o outro, será que eu tô ultrapassando essa barreira? Será que eu tô enxergando o outro? Entende? Por exemplo, quando você vai a um shopping que você faz a sua refeição lá no shopping, você leva a sua bandejinha, você deixa lá a sua bandejinha, sabe? E quando você deixa a sua bandejinha, aqui em Brasília os shoppings geralmente tem as estaçõezinhas, umas estaçõezinhas que você deixa suas bandejas e as pessoas estão ali limpando já. Então, você conversa com aquela pessoa, fala, obrigado aqui, obrigado, ó, deixa aqui, não precisa não, claro que eu vou... Sabe, tem esse small talk, que é um small talk saudável, sabe? Ou você ignora e não vê o outro? Porque se você não vê quem tá ali, se você não enxerga o outro nessa dimensão social de quem tá ali, seja te ajudando, te auxiliando na limpeza e tudo mais, como numa visão mais ampla também, né? Numa visão de as relações, se você não enxerga o outro, não enxerga seu familiar, não enxerga quem está dentro da sua casa, será que você realmente não está num processo mais patológico? Né? Será que a sua visão ali, ela não está, na verdade, um pouco distorcida, sabe? Entende? Tá distorcendo super. Essa coisa de ver o outro, ela é muito poderosa, né? Porque, embora eu seja uma pessoa mais introspectiva, quietinha, né, silenciosa, eu falo baixo, né, prefiro ficar na minha casa do que estar num rolê, né? Acho muito difícil alguém me encontrar num bar cheio sexta-feira à noite, né? Mas eu tenho hábitos, por exemplo, né? Antes de sair de São Paulo, em 2024, foi o último ano que eu morei em São Paulo. Eu morava num dos prédios, ou talvez o prédio mais populoso da cidade, que é o Copan. O Copan, ele tem uma capacidade de moradores de
de 5 a 6 mil pessoas. Tem cidade no Brasil que, né, tem bem menos que isso. Então, eu morava num prédio, capacidade de 5 a 6 mil moradores. Muito que bem. Tudo acontece ali naquele lugar. Só que eu gosto de umas rotininhas, sabe? Eu almoçava todo dia no mesmo lugar. Então eu tinha lá acordado, chegava a hora do almoço, ia lá, almoçava todo dia no mesmo lugar. E por eu ir todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário e tudo mais, a pessoa que me servia era a mesma, inevitavelmente. E um dia essa pessoa mudou o cabelo. Mudou a cor do cabelo. E aí, esse cabelo novo? Tá loiro agora? Menino, a gente virou amigo até hoje. Cleide, um beijo. Cleide não me assiste, mas a Cleide virou minha amiga. Aí virou amiga do meu namorado. Aí quando a gente terminou, ela chorou. E aí já virou um babado, entendeu? Foi assim, que você tá vendo aquele ser humano ali. Todo dia, tá te servindo. O dia que eu pedi feijão pra ela, porque eu não gostava do feijão de lá, ela, o que aconteceu que você vai comer feijão? Você vai criando ali uma relação com a pessoa muito legal. Ela já me falou da vida dela, falou dos filhos, aí eu falei da minha. Vai tendo uma troca, então... Pode ser ali naquele recorte ali do almoço, mas meu almoço ficou muito mais gostoso depois que eu passei a dialogar com a Cleide. Sim. Sabe? E eu procuro fazer isso com todas as minhas interações. E é muito interessante, porque depois que você faz isso, você se sente mais aberto, mais despido para o outro, para novos encontros. Porque é gostoso você conhecer gente, é gostoso você ter troca, é gostoso você dialogar, né? Sim. E desde que você saiba fazer isso que o Ravi falou, comunicar. Né? Então, ó, hoje estou mais quietinho, não quero conversar, vai lá na praia, vou ficar aqui. Isso é muito importante, a comunicação. Não está sabendo comunicar, não está sabendo interagir, perdeu o traquejo, não está saindo de casa. Opa, talvez seja o momento aí de você até procurar ajuda, conversa com um amigo. Ah, não tem amigo, vai, vê vídeo na internet, está vendo esse vídeo, sentiu alguma coisa estranha em você? E eu falo isso porque nos últimos meses, não só eu, mas outros criadores de conteúdo também, que estão mais atentos, estão mais sensíveis, estão falando sobre isso. Porque as pessoas estão muito isoladas, sabe, Ravi? E aí, como isso está naturalizado e a gente está perdendo visibilidade do vizinho, do colega até de trabalho, nos trabalhos remotos, ou até mesmo, né, na pejotização, ou você é um creator, você trabalha muito sozinho, você vai perdendo alguns parâmetros. E a gente está aqui te lembrando que, opa, talvez seja um sinal de que você precisa de ajuda. Né? E se forçar, e quando eu falo se forçar aqui, não é se violentar, mas é criar mecanismos, mesmo que sejam terapêuticos, para que você comece a desotrofiar músculos sociais. Ou que nem sejam necessariamente terapêuticos, mas, por exemplo, até no contexto educacional, quando eu tenho alunos muito introspectivos e muito introvertidos, eu sempre falo para as famílias, se a família fala que já tentou o recurso da terapia, por exemplo, eu sempre coloco para eles, coloca seu filho no teatro, coloca seu filho numa atividade de grupo, né, um esporte que a criança gosta. A gente está falando de contexto de criança nesse exemplo, mas, por exemplo, se você está identificando que você realmente está mais restringido, está mais isolado, e cada vez mais, às vezes, isso também às vezes está atrelado ao estar no virtual, né? Que a gente nem falou disso, mas acho que é uma pauta grande aí. Mas assim, se você consegue observar isso, poxa, por que você não vai, de repente, dentro das suas condições, participar de algo que seja em grupo, né? Então, fazer uma atividade, por exemplo, eu não sei como são nas outras cidades, mas aqui em Brasília tem muito disso, né? De praças que tem quadras de esporte e as pessoas se juntam no mesmo horário, às vezes ali treinam um tipo de esporte específico, aprendem juntos. A gente tem muito grupo de capoeira. Então, assim, acho que existem várias formas e não necessariamente
só ali dentro do setting terapêutico, entende? Eu acho que a socialização ela pode acontecer de diversas maneiras. E que não estejam necessariamente ali em voltas do álcool ou da comida, né? Que a gente muitas vezes entrelaça a comida e o álcool como socializar. E a gente tem maneiras diferentes de socializar. A gente pode socializar através de aula de algum conteúdo, de algum curso que de repente não seja virtual, seja presencial, né? A gente tem a Nova Acrópole, por exemplo, que está espalhada no Brasil inteiro, que oferece cursos de filosofia, que tá tipo assim, e aí você vai, ouve, conversa, troca com pessoas. Cara, tudo isso é enriquecedor de uma maneira tão inenarrável que assim, eu não tenho nem muitas palavras para poder descrever isso, assim. No postinho de saúde, geralmente tem yoga, né? Isso já é um projeto público você pode verificar aí, de repente, onde tem yoga na sua cidade. Existem muitos cursos de yoga que oferecem prática de yoga gratuita para as pessoas que estão se formando em yoga poderem praticar, né? Então, assim, o yoga acho que hoje eu não vou entrar muito no yoga, apesar de querer, mas o yoga é uma prática incrível que vai trazer essa relação de dentro, de fazer você olhar para dentro, mas também fazer você olhar para fora, né? Então, uma das bases do yoga, as pessoas acham que yoga é só postura, né? Só asana. Mas a gente tem outras ferramentas do yoga, como os yamas, os niyamas. Então, assim, os yamas e niyamas, o yama é a forma que você se coloca com o mundo. Então, ela fala sobre não violência, né? Sobre como você se relaciona com o externo. Os niyamas já vão ser a parte de como que você está, a relação com o contentamento, você com você mesmo. Então, assim, percebe? Tem várias ferramentas, não necessariamente de psicologia, vamos colocar assim, mas que são terapêuticas, que podem servir de maneira de ferramenta terapêutica, de ferramenta que desenvolva e que te ajude a se desenvolver enquanto pessoa numa experiência humana. Sim, isso tem muito a ver também com o individualismo, né? O individualismo ele vai sendo também naturalizado, então as casas vão ficando pequenas, a cidade vai se tornando perigosa, ou também existe o mito da violência, né? Existe o sensacionalismo da TV, do canal que você assiste, que vai te deixando medroso, que te deixa com medo do outro, alguém vai me dar um golpe, alguém vai abusar de mim, alguém... Nanana. Tudo isso existe? Existe, mas eu acho que a gente tem uma percepção bem bagunçada da realidade nesse sentido. Então, a casa é pequena, a praça é perigosa, nem tem praça, área verde, né? A gente está gravando aqui na véspera do Ano Novo e a gente está com uma onda de calor na América Latina inteira e a gente está falando, né, de desmatamento, de aquecimento global. Então, os lugares de convívio vão sendo também minados, né? Por quê? Porque você tem que pagar. Tem que pagar para ter espaço. Você quer ter piscina? Você tem que ter uma piscina na sua casa. Não é a piscina do clube, né? E aí, enquanto o Ravi falava desses lugares, né, de encontro, eu lembrei do Sesc, que faz um trabalho incrível no Brasil inteiro. Eu sou um usuário do Sesc. O Sesc ele fornece oficinas, cursos, mesmo quando pagos, com valores muito acessíveis. A maioria dos Sescs possuem piscina. Uma vez, eles estavam ali numa semana de práticas, e que teve yoga e tudo mais, e teve também meditação. E aí ia ter meditação com tambor. E aí eu combinei com uma amiga que eu ia e aí fui. Só que daí chegou, minutos antes de começar a prática, eu tive uma crise de ansiedade. Óbvio, vou fazer meditação coletiva, tambor, um monte de gente, um salão enorme, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, vou sair da minha zoninha de conforto, tão gostosinho, eu vou pra minha casa. E aí, eu falei, Diego, eu tenho certeza, eu falei pra mim mesmo, Diego, tenho certeza que depois da prática você vai estar melhor do que você chegou aqui antes da crise, você vai estar melhor do que antes da crise. E aí eu entrei lá na meditação assim, tremendo, sabe?
E quando acabou, a gente fez roda, deu a mão, cantou junto, ficou descalço. Nossa, estava muito bem, estava muito feliz. Então procure esses espaços que diferente, né, dessa opressão individualista, tem fomentado o coletivo, fomentado essas práticas de encontro. Lá você vai fazer amizades, você vai conhecer pessoas com os mesmos interesses que os seus, ou com outros interesses que você vai descobrir, né? São espaços onde eu acabei fazendo curso, aprendendo novas técnicas, conhecendo, fazendo amizade. Essa amiga que eu falei que eu fui na meditação, eu conheci lá no Sesc, comigo, sabe? E somos amigos até hoje. Então, assim, tudo isso aqui que a gente está falando é verdade, existe, está lá fora. Então dá chance. E também, nessa história que você fala sobre tava tendo a crise de ansiedade e você teve que ter esse diálogo interno, eu acho que existe também aí uma nova dica, que é a entrega. Se entrega. Sabe? Tá sentindo a crise de ansiedade, mas você racionalmente sabe que aquilo ali vai te fazer bem. E aí, de novo, assim, é a hora de você ponderar e saber ter uma leitura melhor do que está ao seu redor, né? Como você mesmo falou, é uma prática de yoga, eu quero ir, sabe? É meditação, meditação com tambor, eu sei racionalmente que vai ser algo legal. Meu corpo diz o contrário. Por quê? Sabe? Porque o nosso corpo também ele tem uma inteligência, né? Que às vezes a gente precisa usar da nossa racionalidade para falar assim, não, peraí, você... Né? Deixa eu me entregar para esse momento aqui, né? E aí você foi lá, se entregou, vivenciou, e aí você depois sai com esse gostinho de felicidade na boca, né? Tipo assim, cara, eu me venci. Né? E é muito... você fica feliz porque não só pela prática em si, que foi maravilhosa, e aí inclusive eu fiquei muito feliz porque eu conheci a pessoa que estava guiando a meditação, e é uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, e eu já fui acompanhar nas redes e tal, não sei o que, fiquei fã da pessoa. Então você vai descortinando, vai conhecendo. Não virei amigo da pessoa, mas nossa, olha que trabalho incrível, poderoso. Eu chorei pra caramba na meditação, não porque eu tava em crise, porque foi uma meditação bafo, sabe? Enfim, saí de lá maravilhoso. Eu fui jantar com as minhas amigas em outro mood, muito melhor do que eu estava antes da crise. Então é se permitir, é se desafiar às vezes, é também superar medo. Porque se a gente deixa de fazer as coisas por medo, pensa que a gente não teria feito nada. A gente teria saído do útero e voltado pro útero. Sim. Porque a partir que você saiu do útero, é tudo desconhecido, tudo dá medo, tudo a gente chora, tudo a gente grita, e a vida é assim o tempo todo. É que a gente vai criando mecanismos para ficar protegidinho, mas aí isso vai levando a gente para esse lugar de isolamento que a gente está falando aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção, já caminhando aqui para o final, e eu quero compartilhar com você, é que muitas pessoas lá nos comentários do vídeo da Rita Lee falou: o eremita, meu arcano pessoal. Vai lá no Instagram do Aloca Tarô, tá fixado lá, arcano do ano pessoal, onde eu falo sobre isso, que eu falo que não existe. Só vou deixar essa bomba aqui, não existe, tá? Mas faz de conta que existe, que você acredita nisso, que seu arcano pessoal é o eremita. Muito que bem. O que você faz com isso? Você abraça isso, você abraça esse isolamento e vai viver isolado para sempre. Sendo que o tarô tem 78 cartas, e que em outros arcanos ele convida a gente a conviver, né, a se conectar, a se abrir para as relações, até às vezes constituir família. Pega um 10 de copas que todo mundo ama, ai que bonita, minha família, meus filhos, meu marido. Mas sozinho não dá. Não conheço ninguém, tá saindo de casa? Não tá, sabe? Então assim, o tarô, e aí partindo aqui do meu lugar, que é o tarô não é só um arcano. A gente não é só um arcano. Olhando para os arcanos maiores, quem fez o meu curso de arcanos maiores e quem me escuta aqui também no podcast, entende que é uma jornada. A gente começa sozinho lá no louco e acaba na mundo, que é a integração de tudo, de todos, do coletivo, né? Então assim, toma cuidado com isso. Meu mapa astral fala que eu sou de sei o que, de Capricórnio, não sei o que. Tá, beleza. Isso serve como um mapa. É um mapa astral. Tá, então você se situa, olha só, tem essas características aqui mais latentes, então eu preciso trabalhar
o coletivo, sair mais, me relacionar, senão eu vou ficar aqui. Por que serve o mapa astral? Ele não é um diagnóstico, ponto final. Ele olha para você, é para te ajudar a se conhecer. Me conheci, me entendi um pouquinho aqui. Isso aqui em excesso é bom, não é? Então eu vou ter que fazer alguns esforços aqui, porque senão a minha tendência é me isolar, eu vou me adoecer, vou ficar deprimido, né? Vou ficar angustiado, vou ter ansiedade. Né? Então, usar essas ferramentas, seja tarô, seja astrologia ou qualquer outra arte divinatória, para que a gente se calibre, para que a gente de fato faça aí o caminho da individuação, não do individualismo. Até dentro, agora pensando no lado terapêutico mesmo, dentro de uma visão psicológica, perceba também se quando você se descobre, quando você percebe sobre você dentro da sua terapia, seja qual for a abordagem, se você é confrontado, se você não está sendo só, tipo assim, não tem uma pessoa ali do outro lado, só um profissional, uma pessoa que está ali do seu lado, só, é assim mesmo, os outros têm que te entender, né? Tipo assim, ei, começa a de repente querer ser confrontado, sabe? Sim. Começa a trazer para as suas sessões de terapia esse entendimento de que aquela pessoa que está ali do outro lado, ela não tem que concordar somente. Ela tem que também trazer ali uma outra observação, um outro ponto, né? Uma outra perspectiva das coisas. Então, abrir um oráculo, tem tal mensagem. Inclusive eu acho muito comum, já vi muito, já atendi pessoas assim, já tive pacientes assim, que mexiam com oráculo, mas abriam oráculo tipo quase que diariamente, para poder, tipo assim, confrontar o que foi dito no dia de ontem, né? Para abrir uma coisa diferente do dia de ontem. Então, assim, calma, sabe? Tipo, acessa aquilo ali que você está acessando, mas olha com carinho, olha com reflexão, olha com meditação, sabe? Olha com um olhar não só de aceitação, mas também de confronto, de entendimento, de como que você consegue incluir aquilo ali, ou como você consegue caminhar por aquilo ali, né? Não necessariamente como algo que foi delimitado, que foi algo marcado, sabe? Tipo assim, não, é isso e pronto, acabou. Não, peraí. Né? Eu gosto muito de repetir isso. Um tarô como bússola, né? Eu repito isso de você, Diego. Então, sim. E não só do tarô, mas de todas as maneiras divinatórias, como você colocou, né? Olha como uma bússola, uma direção, sabe? Não olha como caminho já estabelecido. Acho que isso muda muita coisa. E uma coisa muito interessante é que diga mais sim. Uma vez que você nutriu boas relações, faz de conta que você já avançou essas casas, nutriu boas relações, seus amigos te conhecem, o diálogo é bom, a troca é boa, inevitavelmente você vai receber convites. Primeiro, né, sinaliza, estou aberto a convites. Porque se você é uma pessoa mais fechada, às vezes o outro tem até medo de te convidar. Ele vai falar não, a pessoa tem medo de atrapalhar e não sei o quê. Eu tomei o hábito de, gente, me convida, você já me conhece, você sabe o que eu vou gostar, mas também me convida aí para os teus rolês, né? E aí eu peguei o hábito de falar sim para alguns convites, né? Igual esse exemplo da meditação. Tem uma amiga que me convidou, vai ter essa meditação. Vamos, quase ramelei, mas fui. Eu tava lá, né? Falei, vim até aqui, mano. Então, assim, vamos falar sim para os convites? Vai lá, experimenta. Eu poderia ter entrado na meditação e, nossa, não gostei, mas será que eu não... Aí cabe outro exercício, mas faz de conta que, de fato, não gostei, não é para mim. Isso não vai me fazer falar não para outros convites. Vamos fazer outra coisa? Vamos. Sim, fala sim. O sim, ele é muito poderoso, né? Porque nem aniversário ia ser aniversário num boteco. Eu não gosto do boteco, eu não gosto do barulho e tudo mais. Eu amo essa pessoa, é aniversário dela, ela me convidou. Sim, eu vou. Aí eu ia, ficava ali, estabelecia ali mais ou menos um tempo. Não, tá conseguindo ficar mais, tá gostoso, ficava, sabe? Conhece gente nova, dá risada.
compartilha daquele momento, né, de celebração, enfim, fale sim, né? E lembre-se, tá com dificuldade de fazer amizade? Tem gente que quer ser sua amiga. É muito gostoso quando a gente descobre isso. Aí você se aproxima da pessoa e falava, nossa, eu queria muito ser sua amiga. Acho que todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida. Então, da mesma maneira que você admira pessoas, gostaria de se aproximar de pessoas, tem pessoas que te admiram, que querem ser suas amigas. Então, se permita esse trânsito, essa aproximação. Isso é muito gostoso. Faz bem até para a autoestima. Então, se abra para isso. E eu falo de maneira complementar sobre isso no episódio que chama 2 de Copas, Amizade e Solidão. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio para você ouvir assim que acabar esse, porque eles, parte 1, parte 2, basicamente. Ravi, muito obrigado pela nossa amizade, acima de tudo, né? Acho que falar sobre esse tema com um amigo é mais do que especial. Principalmente um amigo de trocas, principalmente também olhando para a natureza da nossa amizade, como a gente se conheceu, como as coisas foram tão orgânicas e cá estamos. Então, ter você aqui nessa conversa e olhar para esse tema com a sua ajuda é muito gratificante. Eu que agradeço o convite. Eu acho que a gente, quando fala de relações e de se relacionar, né, é algo que realmente tem um fruto, né, algo realmente nutritivo quando a gente se relaciona com o outro, né, quando a gente tem essa troca com o outro. E eu acho que quando a gente está aberto a isso também, né, afinal de contas, você é uma pessoa que eu falei, nossa, quando eu comecei a ouvir o Diego, eu quero saber dessa pessoa. Aí, tá vendo? E aí a gente vai conversando, vai participando, né? Vai, enfim, interagindo e as coisas foram acontecendo de forma orgânica, né? Então eu agradeço demais. Eu acho que uma mensagem que eu poderia deixar, assim, dentro de uma visão de confronto, mas de confronto consigo mesmo, né? Que seja lá qual for a fase da sua vida, a fase que você está da sua vida, a crença que você tem, a linha filosófica, a linha política, movimento político, enfim, se você é capaz de se confrontar, de questionar, de tentar entender, conseguir sair um pouquinho disso, você consegue refletir sobre isolamento, sobre solidão, sobre estar só. Porque às vezes a gente está tão amarrado, a gente está tão preso a uma narrativa própria que essa narrativa ela se torna ilusão. Então, quando a gente vive nessa ilusão, a gente acredita tão veementemente naquilo que a gente nunca se confronta, né? A gente não, de maneira nenhuma. Então, assim, se eu pudesse, aproveitando agora a despedida, para deixar essa dica final consiga se confrontar mais, né? Mas não confronto com uma perspectiva de deixa eu sair um pouco, deixa eu enxergar as coisas de maneira mais ampla. Muito obrigado, Diego, foi um prazer, eu amo a nossa troca, eu acho que é sempre muito bom e eu acho que hoje a gente acabou fazendo aquilo que a gente sempre falava, né? Nossa conversa aqui dá um podcast. Famoso. Então, saiu. Muito obrigado você que nos ouviu, que nos assistiu. Aqui na descrição do episódio você encontra conteúdos complementares, como o episódio que eu mencionei, os contatos do Ravi e também os meus. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, beijo.